O uso das drogas ele foi descoberto na pré-história. Eles se dedicavam a caças e as coletas, né, de plantas úteis para a humanidade. Aí surgiu o conhecimento da flora por parte dos povos pré-históricos que buscavam não apenas se alimentar, mas também para obter efeitos úteis para combater a dor, o aumento do estímulo, né? O estado de êxtase, né? Que eles usavam esse estado de êxtase também até para manifestar como divino. Então, assim, o poder das plantas que eles foram descobrindo que para amenizar uma dor, igual eles trabalhavam muito, o serviço na pré-histórica lá naquela época era muito braçal, e às vezes eles usavam as plantas para dar um alívio no cansaço, ou até a estímulos, né? Eles viram que tinham umas para poder tranquilizar e umas que davam o estímulo e a energia para eles continuarem a trabalhar. Então eles foram espertos e foram analisando todas as questões das plantas. Uma bem importante, né, que foi até motivo de guerra, foi o ópio, né? O ópio que amenizava a dor. Tiveram até guerra, né, dos continentes para poder cultivar essa planta. Então, essa planta ela foi bem falada, né, nas épocas antigas, né? Servia para neutralizar dor, tosse, febre e diarreia. Uma das mais comuns também foi a cannabis, né, que é o nome científico da maconha. Então a maconha era muito usada para tranquilizar e para poder também se comunicar com o divino. Até nos dias de hoje, se a gente for ver algumas reportagens, eles usam ainda do poder das plantas, né, alucinógenas, para poder, eles acreditam que é o divino fez o poder para eles poderem se comunicar com o divino, né, nas questões religiosas, né? Tem uma aldeia indígena que eles usam, eu esqueci o nome da planta que eles usam hoje, que eles entram em estado de ayahuasca? Essa mesmo, para poder se comunicar, e eles veem muita coisa, tem várias mensagens através do uso dessa planta. E isso lá na pré-histórica já estava sendo usado, né? E igual eu falei para vocês, eles também usavam para meditação, para se sentir tranquilos, porque, gente, o sofrimento, que eu entendi disso, o sofrimento psíquico, sofrimento mental, isso aí tem sempre tem. Então eles sempre buscavam a substância para aliviar esse sofrimento, né? É interessante para a gente pensar assim, a depressão, doença do século. Não, depressão sempre teve, né? Desde lá da pré-história. O sofrimento mental ele sempre teve. E eles já buscavam nas plantas desde aquela época. Então, a importância da substância psicoativa é, portanto, inestimável, não apenas para cumprir o papel de remédio medicinal, mas também para característica de práticas religiosas, né? Foi o que a gente falou agora. Aí depois, com a agricultura, né, que foi há cerca de 10 mil anos atrás, agora recente, 10 mil anos atrás, teve a Revolução Neolítica. As plantas úteis passaram a ser plantadas, selecionadas nas suas maiores variedades, e o sulficado foi ser cultivadas. O que eles viram? Eles pegaram as plantas mais importantes, as mais usadas, e começaram a plantar mais e cultivar, né? Aí chegou a época moderna, né? Com as grandes navegações. Na época das navegações que uniram, né, os continentes, né, que foi no século XV e no século XVI, que ligaram os continentes no mundo. E as drogas foram um dos princípios e um dos produtos mais buscados no Oriente e nas Américas. As especiarias também, né, o ópio, o açúcar, o tabaco, o café, tornaram o consumo massivo, marcado na era mercantil, né, e foi uma das coisas que unificou a questão planetária. E no século XVII também se deu a grande expansão do álcool destilado, assim como o tabaco e as bebidas excitantes e outras substâncias. Agora, a importância, vocês vão ver o porquê, né? A importância econômica, cultural e científica das drogas
é indispensável olhar esse olhar histórico, porque a gente vai ver o conflito de interesse, porque tudo girou ao conflito de interesses, que buscava regulamentar socialmente as substâncias que consumiam importantes papéis culturais como veículo de devoção e cura, de identidade de gêneros. Tipo assim, como eu explico para vocês, foi cultural. Eles precisavam de manifestar essa questão cultural para a questão econômica também. Por exemplo, na época era e até nos dias de hoje também tem esse costume cultural. Os europeus tomam vinho, os europeus tomam vinho, o norte da Europa cerveja, os japoneses saquê, e fazem parte de cada cultura, né? E não esquecendo dos mexicanos que tomam tequila, né? Dos brasileiros. Mistura tudo. Como é que é o lugar da miscigenação? Então, assim, ainda tem essas questões de cultural ainda, né? Então, começou lá, né? Mas ainda a gente tem essa questão. As bebidas fermentadas é uma das drogas mais antigas descobertas pela humanidade. Então, cada região do mundo cultivou alguns alimentos básicos, né? Entre eles os cereais, que são feitas as cervejas dos cereais. O arroz na Ásia, o milho na América, o trigo na Europa, no Oriente Médio foram alimentos mais importantes e fonte de drogas. Então, ele aqui explica muito que o vinho é fermentado da uva, a cerveja dos cereais, né? A agave no México, né? No qual se destila tequila, né? Por isso que ela faz menos mal do que as outras bebidas. Não é comprovado cientificamente. As bebidas fermentadas era alimento, era considerado pão líquido, né? Para eles, a bebida o líquido fermentado, né? Que eles faziam cerveja, para eles era fácil para eles beber porque era mais potável, né, do que a água, porque a água tinha muito micro-organismos daninhos. Na época não tinha essa água potável, essa água pura que a gente tem hoje, né, os filtros, como que fala, os cloros, o que trata a água hoje. Então a água na época tinha muito organismos daninhos. Então eles preferiam tomar cerveja ou tomar as bebidas destiladas porque já eram bebidas água tratada. Então eles usavam até como que era saudável, né? Era pão líquido, né? O uso da cerveja fizeram delas os produtos divinos. Além de alimentarem, deixavam o espírito alegre, né? Centros festivos na comunidade, era um lubrificante social, uma expansão do sociólogo Emile Durkheim. Emile Durkheim, ele falou assim, gente, a cerveja é um lubrificante social, porque a pessoa socializa mais, ela diverte e ela se esquece dos problemas que a pessoa tem no dia a dia, até relaxa nos cansaços, né, mentais até físico. Então, esse sociólogo francês, ele teve essa visão que a cerveja e o álcool eram um lubrificante social. Né? E é um lubrificante social até nos dias de hoje, né? Se a gente for pensar. Tudo até agora, ok, né? Mais pra frente que a gente vai falar das outras questões, né? Equipe, eu também vou voltar para falar sobre os danos que dá o excesso, né? A corrupção. Mas até aqui estava lindo, né? Na Alemanha e na Holanda, a cerveja era a primeira refeição do dia. Foi o café da manhã por várias, deixa eu ler aqui, foi por muitos séculos a primeira refeição do dia. Ou seja, o café da manhã. Então, eles achavam que era um pão líquido, era um alimento líquido. Isso aí dava até para criança, gente. Era o café da manhã, era cerveja. Porque eles fermentavam ela em casa. E eles fermentavam com tudo que eles tinham, né? Com ervas, tempero, resto de pão e outros. Então, a cerveja aquela artesanal mesmo. Então, era o café da manhã deles, era o pão líquido. Muito interessante, né? Porque era de cereais.
Além dos fermentos obtidos de quase toda a matéria orgânica, as plantas com uso medicinais foram as drogas mais importantes dessa época pré-histórica, por fornecer meios de cura, analgésicos e dores, né, e enfermidades e desconfortos. Então eles eram usados para essas questões, dor, desconforto. A pessoa está lá, eu imagino assim, que a pessoa estava lá, fase terminal de câncer, né, alguma doença bem, que sente muita dor. Então o que eles tinham era isso, gente, cerveja, ervas, e funcionava, porque a gente vê que as questões das drogas que temos hoje, tanto na farmácia, como drogas sintéticas, psicoativas, né, e são feitas das plantas, né, desse conhecimento pré-histórico. Então, o uso terapêutico, devocionais, festivos, estimulantes, celebratórios, recreacionais, de bebidas e outras drogas, enraizou em culturas éticas e nacionais, levando a bebida um símbolo de identidade nacional. Então, gente, era tão importante isso ser enraizado culturalmente que o brasão nacional brasileiro, né, contém ramos floridos de tabaco lubrificados de café. Então era muito importante essa questão social, né, que eles precisavam dessa devoção dessas questões, que até o nosso brasão brasileiro tem esse símbolo, né, que é o tabaco e frutificado no café. Muito interessante, né? Então a droga iniciou aí e tinha esse poder econômico, vocês vão perceber logo à frente na apresentação, cultural e social. É muito interessante. Então, para vocês entenderem toda a apresentação de toda a equipe, o início aqui é muito importante. Agora, 1.6, eu vou deixar com a minha colega amiga, que ela vai dar sequência, e depois eu vou ler. 1.3? Então, como a Patrícia falou, né, o consumo das drogas vem desde o Antigo Egito, né, e era tipo religioso, tanto que quem detinha dessas bebidas era só os chefes religiosos. Eles usavam para poder entrar num estado de êxtase para falar com os deuses. Os deuses eles viam como encarnação das bebidas, o Bacchus no cerveja, o Deméter no vinho, e assim faziam. Quando lá advento da agricultura, eles descobriram as outras plantas medicinais e o uso delas na medicina. E também descobriram os outros efeitos alucinógenos dessas plantas. E toda essa utilização, como eu falei, só quem tinha um poder aquisitivo maior, um status maior poderia manipular essas ervas. A população geral não poderia. Depois veio a socialização dessas drogas, usando na medicina, para tratamento. Durante as guerras, o ópio veio como anestésico, por forma de... como é que chama? Morfina. Né, os soldados utilizavam bastante. Aí no século XIX, com a Revolução Industrial, os comerciantes viram o poder aquisitivo que essas drogas poderiam dar, porque muitas pessoas estavam buscando os efeitos medicinais e alucinógenos. Então eles viram que se eles misturassem outras substâncias, eles iam ter mais poder, né, mais dinheiro na vida dessas drogas. Aí começou a partir do século XX, com o LSD, o êxtase, né, a comercialização. Voltando um pouquinho, Platão, ele fala assim que no vinho há verdade, porque eles usavam o vinho para avaliar o caráter das pessoas. Quando eles bebiam demais, aí mostrava se a pessoa era de bom caráter ou mau caráter. E a partir desse pensamento de Platão e dessa ação, eles começaram a prudência, o que a gente fala, abstinência demais faz mal, o excesso demais faz mal. Foi a partir desse pensamento de Platão que começou a usar
beber moderado, usar a droga de forma medicinal, tudo moderado, porque o excesso teria um estrago maior na saúde e a falta, a depressão, a ansiedade, sofrimentos psicológicos. Então, como as meninas já, a Patrícia citou ali, né, a questão da vida, né, das drogas, né, no Brasil, surgiu através dos indígenas, né, e através das plantas medicinais e psicoativas, né. Fora essas, tinha outras plantas medicinais, né, que veio a jurema, né, o óleo de copaíba, inclusive até eu uso esse óleo de copaíba, que é muito bom, né, para cicatrizante, e a quina. A jurema era utilizada no tratamento de queimaduras, gastrites, úlceras, né, da pele. E também é uma bebida usada nos rituais religiosos, né, eles usavam isso como rituais religiosos. E o óleo de copaíba é um cicatrizante de feridas para estancar sangramentos, né, e combater picadas de insetos. E aqui, né, usada como chá da casca, como diurético, como abortivo e inflamações. E aí, deixa eu ver onde que eu isso inclui, né, o tabaco, né, as bebidas fermentadas, como a Patrícia falou também, né, fermentados de mandioca e de frutas, e através do sistema sul-atlântico no comércio triangular, assim os europeus tiveram uma renda, né, plantando e cultivando essas plantas, né, medicinais, e usando a mão de obra escrava africana, né. Isso era a troca, né. E o uso da maconha pelos escravos deu origem à estigmatização de tal substância, que foi, sendo assim, uma substância afrodescendentes, referendo-se aos pobres moradores de favela, geralmente era eles que faziam uso, sendo usado como farmacêutico dos cigarros de maconha para asmas, afecções, e sendo importados na Europa e chamados de canho indiano, termo que vinha do idioma africano, usado também como entorpecentes. E, por final, as drogas mais importantes da história brasileira são as bebidas alcoólicas, tabaco e café. Sempre foi e sempre será, né? Porque conclui que as bebidas alcoólicas, principalmente a cachaça, a cerveja, o tabaco, o café, foi e continuam sendo elementos centrais da história econômica, social e cultural do Brasil. O país também tornou-se produtor mundial de café, posição que mantém até hoje, e fica claro que essa dependência leva à crise, né, que resultou a crise de 1929, e o tabaco, por sua vez, tem um papel crucial econômico nacional, né, que ele se expandiu, né, e assim, foi um marco, né, um marco nacional do Brasil. É isso, gente. Então, dando continuidade, o que acontece? Como na era das navegações, o consumo do álcool, das drogas, do cigarro ficou muito comum, lá já perto da Revolução Industrial, lá no século XIX, principalmente no Ocidente, o que aconteceu? O uso começou a ficar extremamente abusivo. E aí começou a ter problema dentro das grandes fábricas, das grandes indústrias. Porque aí era funcionário que faltava, funcionário violento, aumentou muito a questão de acidente, principalmente acidente automobilístico. E aí o que eles tiveram a ideia? De começar a proibir o uso do álcool e do cigarro mesmo, principalmente, de todas as drogas. E aí quem puxou essa proibição foram os Estados Unidos, lá no século XIX. E aí os outros países, mundialmente, começou a seguir essa linha de proibição dos Estados Unidos. E aí o que aconteceu? Cortou, acabou tudo. Não tinha droga, não tinha mais cigarro. Criaram a Lei Seca em 1920.
proibiu geral. Não vendia em lugar nenhum. O que acontece? Começa a forma clandestina do uso abusivo das drogas. Então a gente percebe que isso já vem lá de trás. Sempre vai existir o tráfico. Quando proibiu o uso, quem detinha delas vendia escondido. O que acontecia? Aumentou a criminalidade, não tinha padrão de qualidade mais, porque o Estado não fiscalizava. Então ocorreu muita morte por envenenamento, pela questão da qualidade das substâncias. E também o Estado estava ficando prejuízo, porque ele não gerava imposto, né? Então teve problemas em todas as esferas da sociedade. E a população começou a ficar revoltada, porque é direito à liberdade, eles não podiam usar o álcool no fim de semana, por exemplo. Aí essa lei foi revogada em 1933. Só que aí revogou o álcool e o cigarro, mas a maconha, o ópio, as outras drogas, a cocaína continuou proibida. E aí continuou o mesmo problema, porque os traficantes continuavam fazendo a venda escondida disso, né? E o Estado não consegue organizar esse problema. E eu acho que nunca vai conseguir organizar. Nunca vai conseguir resolver esse problema do tráfico. E aí, com a situação insustentável da proibição e suas consequências sociais, a situação insustentável da proibição e suas consequências sociais vem levando inúmeros setores da sociedade internacional a defender a legalização das drogas. Isso lá em 1933. E aí a gente traz para os dias de hoje, continua do mesmo jeito, né? Vários países tentando descriminalizar ou legalizar principalmente o uso da maconha. Aí eu trouxe aqui os países que descriminalizaram a maconha. A Alemanha, o Canadá, os Estados Unidos, alguns estados, porque não foram todos, Israel. E Israel, além de ter descriminalizado, apoia muito o uso, principalmente dos combatentes da guerra, por conta dos fatores psicológicos que aconteceram, dos traumas psíquicos. A maconha tem um uso muito bom. Então eles têm um uso medicinal voltado para esse sentido. A Holanda, né, que é o mais famoso de todos, e o Uruguai. Aqui no Brasil, eles estão tentando, não legalizar, mas descriminalizar, né? Hoje, se você for pego portando uma quantidade, você não é criminalizado, mas é porque é inconstitucional. Porém, eles podem apreender a maconha, pode encaminhar para o CAPS para fazer tratamento e você pode sofrer um processo administrativo, mas não é um crime mais, atualmente. Depende da quantidade, é 15 gramas, me parece, é 20 gramas. Eu queria aproveitar um pouquinho aqui, porque eu acho que esse tema é muito importante. Quando a gente ouve falar em legalizar as drogas, é diferente, né? A gente pensa legalizar assim, legalizar é deixar todo mundo usar igual o álcool, indiscriminadamente. Mas nada que não é legal não pode ser não pode ter nem regra. Porque se o negócio é legal, então não tem como nem você colocar regra naquilo. Então, aí eles estão tentando, né? Pelo que eu estava lendo ontem, mas é muito difícil. Porque a partir do momento que você legaliza, você pode gerar leis em cima daquilo ali. Por exemplo, vamos supor, o álcool é legalizado, mas não pode vender para menor de idade, não pode usar em tal lugar. Então, a partir do momento que isso é legalizado, você pode regrar. Agora, quando é uma coisa que é proibida, aí é não tem como tráfico e legalização. Por exemplo, em Amsterdã tem os lugares próprios, né, para fumar maconha. Tem até nome, né? Os clubes lá. Lá em Portugal, a gente foi no congresso e ela falou que tem um lugar adequado para eles fazerem o uso, ainda com assistência médica e pela equipe de saúde. Se caso acontecer alguma eventualidade, como uma overdose, algum problema lá, já tem todo o suporte que a pessoa necessita. Então é um lugar seguro para eles fazerem o uso, né? Nem todos aderem, mas tem uma quantidade grande, né, de pessoas que querem sim fazer o uso. E começam a fazer o uso não abusivo, né? Não abusivo, e tiveram resultados bons com essa questão. Achei interessante. um dia a gente pode fazer um intercâmbio. Na Holanda? Na Holanda? Não era isso que eu ia falar não, mas pode ser também. A gente pode fazer um debate aqui, ó, prós e contras da legalização com os pacientes. Mas você pode ficar tranquila que eu e a Camila, a gente vai lá,
negativo e vem falar Mas eu falei que eu contigo. vou também. Então, fechou. Dá pra comparar com o álcool, a gente visita as Sim. vinícolas. E aí tem um problema grande também, como não tem controle, né, nesse caso de não ser legalizado, a gente não sabe realmente o que a pessoa está usando, porque a gente estava discutindo aqui esses dias sobre o crack, que o crack que eles estão usando atualmente deve ter alguma coisa pior ainda, e a gente não está sabendo o que está piorando a situação que tem para os pacientes. Se brincar, nem cocaína tem no Nem carro. qualquer coisa. E eu não sei se existe a possibilidade de estudarem isso, né? Mas que tem alguma coisa muito errada. O doutor Matheus falou que acho que no Nordeste fizeram um teste na cocaína, para cocaína, deu Não tinha negativo. cocaína. Deu negativo para cocaína. Agora imagina o que eles estão aqui. O Brasil não tem. Quem tem dinheiro que faz uso de cocaína está pedindo para buscar fora do Brasil. Deu negativo para cocaína, pode. A cocaína. É, os que não têm condição usam para mover. E ela está piorando mais a abordagem. Então, aí, só para concluir, então, sempre existiu a proibição, sempre tentaram então legalizar e a gente vê que lá atrás e hoje está praticamente do mesmo jeito, né? Só regularizou a questão do álcool e do tabaco, mas as outras drogas continuam do mesmo jeito. Tá bom? Gente, então quer dizer que o vício e a compulsividade, né, foi o mal-estar da civilização contemporânea, né? Porque as pessoas perderam, como a Camila falou, as pessoas começaram aí perder o controle, né? Começou o uso abusivo. Foram aí que teve a proibição, né? Aqui nesse capítulo meu que fala dessa proibição. O vício ligado às drogas caracteriza na época mercantil industrial capitalista, na qual a compulsividade se tornou regra e incitação ao consumo excessivo de drogas e de alimentos e de outras excessos. Aí começaram a ver que a compulsão em tudo fazia mal, que a compulsão não é só em substâncias psicoativas, né, dessas outras substâncias. Começaram a ver a compulsão por jogos, por TV, por computadores, né, hoje em dia celulares, né, e foram ver que era tudo pelo consumismo e a propaganda. Porque aí a gente vê o interesse econômico que tinha atrás da compulsão. Eu entendi que eles tinham interesse econômico em cima da compulsão. Aí o resultado é uma crise, né, da civilizatória produzindo comportamentos aditivos que criaram a dependência. Né? Por exemplo, a dependência do refrigerante, né? Foram calculadas cerca de 80 mil números de mortos a cada ano por todo o mundo por doenças causadas pelo excesso do açúcar do refrigerante. Então quer dizer que não é só a droga que é prejudicial, não é só a droga psicoativa que o excesso vai causar danos. O excesso de tudo, gente, faz mal. Todo o excesso faz mal. E a gente percebeu que se o excesso até das substâncias psicoativas, se não fosse o excesso, não daria danos. Porque aqui nesse capítulo fala que é o excesso. E tiveram, né, interesses econômicos acima do excesso. Porque antes tinha propagandas de tabaco, vocês lembram? Propagandas de bebida. Hoje que está mudando um pouco. Mas o consumo excessivo tinha um interesse econômico também. Mas se era a base da agricultura, né? Era o tabaco e o ópio, e a escravidão ela estava ligada ao trabalho nessas lavouras, então quando corta isso, o que acontece? O que acontece, né? Entre as diferentes apresentações sociais do uso das drogas e dos usuários na atualidade, que existe uma influência no processo de cuidar, na complexidade desse cuidado. Drogas psicoativas circulam em 3 circuitos distintos: droga da indústria farmacêutica, drogas recreacionais ilícitas e drogas recreacionais ilícitas, né? A diferença entre esses 3 tipos que circulam se refere às suas apresentações. O consumidor de maconha, por exemplo, é taxado como criminoso, o mesmo que faz uso ocasional. Mas o consumidor de tabaco, que é compulsivo e que provoca danos à saúde, é visto por alguém que aprecia uma droga
gosta de fumar, né? Que incomoda às vezes quando está em lugar fechado. O alcoolista é visto como doente, mas um apreciador de vinho, uísque, cerveja é considerado um gastrônomo, um gourmet, né? Por isso que essas questões aí que a gente que trabalha em CAPS nunca pode distinguir ninguém. Se vier aqui o tabagista, o alcoolista, ele vai ter o mesmo tratamento do que usa o crack compulsivo. Não importa a droga, importa o problema de saúde, importa o cuidado que a gente vai dar a ele, o que ele está precisando. Olha, Então, a maconha vai fazer menos mal que o cigarro que ele usa. aqui fala, nesse capítulo fala. Quem usa remédio psicoativo na indústria farmacêutica, mesmo excessivamente, não é visto como um drogado, mas alguém que toma remédio. As novas drogas sintéticas trouxeram novas conquistas, mas também novos usos problemáticos, não só as substâncias proibidas, mas também medicamentos da indústria farmacêutica. Muitas vezes consumidores em excesso, que é o caso atualmente hoje do benzodiazepínicos, remédios calmantes, né? As anfetaminas, que é usada para emagrecer e também para a hiperatividade, né? Pelo TDAH, e antidepressivos, né? Que muitas vezes reduzem um diagnóstico, que às vezes nem é depressão nada e é apenas sintomático, né? Então a medicação ficou em excesso. Isso também é o uso abusivo de drogas. Mas não é marginalizado. Na época da proibição do álcool, que a Camila falou, nos Estados Unidos da América, todo dono de bar era considerado traficante. A diferença em dia que está do fato de que a circulação legal evita o domínio do crime. Então, quando proibiram, a Camila falou bem, né? Ficou, a questão do crime já começou, eles já eram traficantes, né? Já começou a ver os danos, né, pela proibição, que já criminalizou, mas não parou também não, proibiu, parou, não existe isso, né? O aumento do consumo do crack também está ligado à proibição da cocaína. Eu achei isso aqui interessante, né? Por que proibiu a cocaína e o crack aumentou? Porque levou ao desenvolvimento de um produto mais barato, feito para ser a cocaína dos pobres. Mesmo não houvesse o crack, também os moradores de rua iam usar o quê? Aguardente, cola de sapateiro. Então sempre ia houver. Se continuar essa questão, né, do Estado, né, de não prover emprego, moradia, cuidados médicos, se não tivesse o crack, era outra substância química que eles iam usar, né, não a cocaína dos pobres. O conceito de estigma, do preconceito e da exclusão dos direitos sociais dos consumidores de certas drogas, dando a ela o sentido pejorativo e até criminoso. A diferença do tabagista de um maconheiro ou um cervejeiro é que primeiro e último não são vistos como criminosos, mas o máximo com problemas que precisam ser ajudados. Então o maconheiro é criminoso e o cervejeiro precisa ser ajudado. Então é isso que a gente precisa, enquanto profissionais de saúde mental, nunca ter essa diferença em nenhum tipo de paciente, nenhum tipo de droga. O que usa o remédio em excessivo, o maconheiro, tem que ser tratados iguais. O que ele precisa? O que está incomodando? Qual é o dano que está causando para a sua saúde física, mental e social? Isso a gente vai cuidar e tratar. Porque às vezes a gente não se prende no cuidado do dano que aquela droga está causando nele, mas no dano de qual cultural. E do estigma que a gente carrega. Porque às vezes ele está vivendo bem, ele está conseguindo. Difícil a pessoa que está vivendo bem, né? Mas assim, a gente tem que olhar o que aquela droga traz para ele, porque às vezes uma pessoa com cerveja tem mais prejuízo do que outras pessoas. Então a gente tem que olhar, é o prejuízo mesmo que a droga traz. E o não prejuízo falar de cada um. Por exemplo, vários usuários de maconha. Nem todos vão ter prejuízo. Nem todos vão ter prejuízo e nem todos vão precisar de tratamento. É igual os benzodiazepínicos. A gente não tem que obrigar ninguém a tratar. Isso aqui eu achei muito interessante quando eu li da primeira vez. É importante ampliar a discussão social sobre a causa
situativas e a regulamentação e o controle daquelas consideradas legais. Nem tudo que é considerado legal é legal. Às vezes o que é considerado legal vai precisar de um cuidado até maior do que as das ilegais. Então, gente, quando a gente fala da oferta do cuidado ou tratamento nas questões anteriores levantadas, ganham ainda maior relevância. Ocorre que tema trabalho de forma reducionista, né? Às vezes a gente trabalha de forma reducionista, tanto com relação e pensamentos correntes sobre estes, com relação à ciência e a atuação profissional no contexto que está mergulhado nos órgãos. E que disse aqui o seguinte, que às vezes a gente não pode só usar a ciência, nem usar a forma, como falar, a maconha trata com isso. Tipo assim, uma coisa que já está estigmada, tem que ser assim. Não, cada caso é um caso. A gente tem que ver a casa do paciente. Algum paciente a gente vai usar até as técnicas da ciência, outros a gente vai usar as técnicas do saber mesmo, né? Cada caso é um caso. Quando falamos de oferta do cuidado, eu notei aqui, ó, o tratamento não pode ser de forma reducionista em relação a pensamentos, né? Como somente a ciência ou como só o saber popular também. Foi isso que eu entendi. Vocês podem me corrigir. Esse aqui é um resuminho que eu achei muito interessante, eu acho importante ler. Como já afirmamos, o cuidado ou tratamento, especialmente aquele ofertado no âmbito das ações de saúde pública, não pode ser baseado em julgamento moral na droga consumida. São os agravos à saúde que estão no centro da atuação dos profissionais. Esses são o foco principal. A diferença de tratamento entre pessoas que usam tabaco ou maconha não reside nas drogas de escolhas, e sim na necessidade de saúde. Foi isso que eu falei aqui. Das pessoas que necessitam do cuidado. A substância em si define gravidade ou qualifica o tipo do consumidor. Assim, as pessoas conquistarem o autocontrole e a autonomia de si. Por exemplo, o esforço necessário para combater as formas de consumo destrutivas. O que eu entendi aqui no final? Que às vezes, se a gente conseguir que uma pessoa controle o consumo dela, a gente fez muito. Que a intenção nossa não é pôr a pessoa abstinente. Às vezes ela ter o autocontrole é importante. Vou dar um exemplo aqui. Todo mundo é profissional, acho que não tem problema falar. O Todinho está tendo um autocontrole que eu estou admirando. Ele está abstinente 100%? Ele não está. Ele não está abstinente 100%. Mas ele tá. Tem gente que acha que tá, pelo tanto que ele está tendo autocontrole. Ele quer mudar. Então esse autocontrole dele já é uma vitória pra gente. Porque quando a pessoa começa a beber, ela perde o controle. Foi o que aconteceu com os outros pacientes essa semana, que a gente viu aqui. O descontrole, né, de vários pacientes que a gente assistiu aqui e que foi desgastante pra gente. Agora ele tá tendo autocontrole. Tá? Passei uma vergonha ontem, mas tudo bem. Que ele quis ir pra Provida. A gente, como CAPS, a gente não pode articular isso. Mas a gente também, como profissional, a gente também não vai contra se é o desejo tanto da pessoa. Ele estava na casa da irmã, mas a irmã estava mudando e ele precisava de ir. Ele escolheu o Provida. O Provida estava sem vaga por vários meses, porque a vaga da prefeitura são apenas 6 da prefeitura e tinha 7. E eu estou 2 meses no pé da Jaqueline pelo desejo dele. Não é porque a gente encaminha para a comunidade não, tá, gente? É o desejo dele. E pelo desejo dele eu fiquei no pé da Jaqueline. E a Jaqueline falou: Patrícia, você teve sorte hoje que ontem a gente deu alta para um paciente. E ontem a gente agilizou tudo que precisava para ele ir. A Jaqueline à noite me mandou uma foto de um carotinho que ele levou para lá. Nossa! Olha a Patrícia que achando nas coisas do Todinho. Ele que levou o carotinho. Ele que levou o Todinho. Então, assim, mas o autocontrole dele, gente, já é uma vitória para nós do CAPS, né? Parabéns aí. Despedida. Como diz o psiquiatra Gabor Mate, tem uma dependência, em geral,
que não nessa prática uma doença em si mesma, mas ela é muito mais que uma tentativa de remediar um problema mais de fundo, que pode ser um sofrimento psíquico, ou um trauma infantil, ou uma condição de desassistência, abandono, desamparo a muitas dores. Vou contar um exemplo para vocês que eu acho importantíssimo também. O ano passado, eu e o Pedro, foi ano passado, Pedro, que a gente começou a fazer uma parceria com a Antidrogas para poder fazer um trabalho de prevenção das drogas nas escolas. A gente falava com o público de 8ª série. E nós somos convidados, né? A gente foi convidados a participar, eles pediram nossa parceria, gostaram do nosso trabalho, né? E faz esse convite até hoje, né, Karine? A Karine recebeu um ofício esses dias solicitando a nossa presença. E um dia ia várias turmas do Colégio Mário, o Colégio Mário é grande, ia ser no auditório da IMEPAC. Eu resolvi levar o Dr. Matheus, né, para poder ajudar nessa palestra, um psiquiatra, né, grande poder. Aí, o lema, tinha uns cartazes escritos assim: diga não às drogas, é um sinal de opção, é uma questão de opção. E um cartaz enorme lá no auditório da IMEPAC. E o Dr. Matheus lendo aquilo, e eu, ixi. Eu já vi que o negócio né? Porque eles acham naquele pensamento, naquela sabedoria popular deles, dos policiais, de todos os parceiros dessas palestras, que é a questão de falar não. É só falar não e pronto, acabou. E a gente que estuda, e a gente que é da saúde mental, a gente vê que não é isso, né? Que é esse capítulo, que na hora que eu li, eu falei assim, fala do Dr. Matheus na palestra. O Dr. Matheus começou a palestra dele assim: eu discordo totalmente desse cartaz. Elas abriram o olho, pedagogas, o povo da antidroga. Deve ter feito uma vaquinha pra fazer cartaz. Elas abriram o olho desse tamanho e já me olharam, né? Aí ele já falou, o Dr. Matheus é muito autêntico. E ele já falou, discordo totalmente desse cartaz, porque não é um sinal de opção. Droga é sofrimento. Aí ele foi contar a história que está aqui no livro. Ó. Ele falou, é um sofrimento psíquico, pode ser uma condição lá da infância, pode ser um abandono, pode ser um desamparo, pode ser um trauma. É um sofrimento aqui. E ele falou muito bonito. Tá, é muito complicado. Então a gente, como trabalhadores aqui do CAP de saúde mental, a gente, por obrigação, a gente tem que ter esse entendimento. Tá certo, a polícia vai ter um entendimento da repressão, que é bandido, né, que é marginal, a gente não. A gente é doente, que precisa do nosso cuidado, que precisa da nossa ajuda. Porque o uso abusivo, ele fala de uma necessidade de um preenchimento de alguma coisa, né? Um sofrimento. De um sofrimento. E aí, às vezes, a gente ouviu, né, que dentro, isso, no senso comum, é comum da gente ouvir, né? Pessoa não quer nada com nada, é uma opção, por que não fala não? Tem gente que fala assim pra mim, eu quero trabalhar na saúde mental, mas eu quero trabalhar em outro CAPS, no AD não, porque lá eu não concordo. Eu acho, sabe o que eu já ouvi? Eu acho que o prédio é bonito demais para aquele tipo de paciente. Eu acho que tem gente que sofre mais do que eles e não tem o que eles têm. Então, assim, no senso comum, é comum a gente ouvir isso, mas a gente precisa saber de onde é que vem o problema que a gente cuida, né? Então, a gente não pode olhar para as pessoas e achar que foi porque um dia eles não disseram não. Né? Se eles disseram sim para esse caminho, para essa opção, e se a gente diz sim todos os dias para aquelas coisas que fazem mal para a gente, é por uma série de questões, cultural, familiar, né? Tirar o açúcar, social. Eu fico pensando em tirar o açúcar, eu sempre faço esse paralelo. Para tirar o meu açúcar, eu quebro a minha vida social, porque eu paro de ir em festa, paro de comer doce, bolo e tudo mais. Eu quebro a minha cultura, porque todo mundo que eu convivo come açúcar. Mas sabe o que eu aprendi aqui, Karine? Você não precisa tirar seu açúcar, é só não fazer uso abusivo. Então, mas, que prejudica a sua saúde. Mas cada um tem um limite que é seguro. Cada caso né? é caso. No caso do diabético, o limite é menor. Não, aí no caso do diabético, no uso prejudicial da droga que está acabando já com a sua vida em todos os aspectos, aí esse sim precisa da abstinência. Que fala. Então fala,
A droga que uma pessoa consome não é exatamente uma doença, mas muitas vezes remédio improvisado de quem sofre em busca de amenizar as suas dores. E para identificar ou sanar a origem do problema, cada pessoa, por meio da assistência e da adesão voluntária a tratamento. O tratamento coercitivo forçado raramente consegue resultados duradouros. Por isso, imposto contra a vontade, às vezes até mesmo com restrições, castigos físicos, só piora profundamente a sua dor, a revolta, os traumas dos usuários problemáticos. Isso aqui eu já escutei muito aqui dentro também e que a gente já leu muito. Por isso que todo paciente que é internado involuntário, todo paciente que é internado em clínica compulsória, o resultado é quase mínimo. Isso aí é científico, isso aí é estudos que são feitos. Não, ele já está sofrendo. Aí ele vai para um lugar que vai sofrer mais ainda. Quando ele sair, ele vai querer primeiro o quê? O alívio. Por isso que a gente tem relatos aqui que a maioria dos nossos pacientes que saíram da El Shaddai, o primeiro lugar que eles foram foi pro bar. Porque eles sofrem da chave. É voluntário, mas assim, eles se sentiam presos. Porque lá não pode telefone, lá não pode escutar a música do mundo, lá não pode várias regras. E como eu fiz visita com os médicos já me explicaram isso. Mesmo sendo voluntário, eles são presos porque são restritos de várias coisas, né? Até de falar com a própria família. Então, a gente entende, por isso que o Capsade não trabalha com esse negócio de comunidade, porque a gente entende que o tratamento adequado, o tratamento quando ele é voluntário, que ele tem adesão, porque a pessoa quer melhorar. E uma coisa que eu aprendi aqui no CAPS, a gente faz tudo. A gente faz o nosso trabalho, a gente faz nossos cuidados, a gente faz tudo pro paciente. A gente só não pode fazer uma coisa. Uma coisa a gente não consegue fazer, que é a parte dele. A gente nunca vai conseguir fazer a parte que é do próprio paciente. Eu não consigo ir lá e não beber por ele. Eu não consigo ir lá e ficar abstinente por ele. Então a parte dele a gente não vai conseguir fazer. Mas a gente vai estar aqui, como eu falo para eles, para apoiar, para cuidar, para tratar, e no que for preciso, o que ele quiser, a gente está aqui para ajudar. Porque a parte dele é dele. Mas a gente está aqui para orientar como ele fazer a parte dele também. Patrícia, isso aí no caso seria assistencialismo? Fazer eles buscar autonomia, ajudar, apoiar? Não, isso não é assistencialismo, isso aí é o serviço social mesmo. Sim. O serviço social, gente, ele é para garantir o direito, ele é para garantir as leis e garantir as políticas públicas dos direitos deles. E ensiná-los a buscar esses direitos, ensiná-los a ter autonomia. O assistente social que entrega o peixe na mão do paciente e não deu a vara, não é um assistente social que está exercendo sua profissão com excelência. É assim, muito criticado pelos professores que eu tive. Isso eu aprendi lá em Berlândia, quando eu fiz serviço social. A gente tem que dar apenas a vara e ensinar, não buscar. Por isso que eu falo aqui e falo sempre, colegas nossos que fazem o assistencialismo, na visão dele, ele está ajudando, ele está apoiando, ele está fazendo de tudo, mas isso ele está atrapalhando. Porque a gente tem que ensinar ele a andar com as próprias pernas, ensinar eles a ter autonomia, ensinar eles a buscar os direitos deles, ensinar eles a buscar o que é deles. Se a gente fazer o imediatismo, ele sempre, ser autor da vida dele. Sempre está errado o assistência social. E aí Por exemplo, tem o assistencialismo, carinho imediato que a gente necessita. Por exemplo, o paciente está lá passando fome. É lógico que eu vou lá levar uma cesta básica. Isso se chama assistencialismo imediato. Eu levo a cesta básica. Mas se a partir do momento que eu levar a cesta básica para ele todo mês, ele nunca vai correr atrás da cesta básica dele, ele vai me esperar. E o dia que eu não puder levar, eu sou a pior pessoa profissional do mundo na cabeça dele. A cesta básica ele vai enfrentar. É um exemplo, né? Não é o nosso caso aqui na saúde, porque nós somos assistente social do SUS. O SUAS, que é a política lá da ação social, a gente encaminha para eles, a gente não pode fazer. Quando eu entrei no CAPSA deles, confundiram, até profissionais, acharam que eu tinha que fazer o papel do SUAS. Aí eu falei, gente, eu sou assistente social do SUS, sempre fui, eu nunca trabalhei no SUAS. Tanto que a Amanda já foi do SUAS.
Eu troco muita ideia com a Amanda. Até mesmo essa Pelas políticas do SUS. É um benefício eventual. Os benefícios eventuais lá do SUS é outra vertente. Eu trabalho no SUS, eu tenho que garantir os direitos de SUS. Quando é SUS, a gente encaminha para eles. Vocês estão lá para isso. Como a gente, né, Elivan? Estou passando os contatos tudo, né, da rede com o Elivan, porque a gente trabalha junto. Mas eu não faço o papel deles, eu encaminho para eles. Senão não precisava ter outro suporte. Né? O assistente social do SUS, onde eu vou apresentar para vocês, que eu tenho até os slides lá, só complementar o serviço social dentro do CAPS-AD. Que eu tenho o serviço social dentro da saúde, eu tenho o serviço social no SUS. Que ele é muito amplo e muito bonito. Só que a maioria não tem esse entendimento. Pode ser um tema também para essa educação continuada, cada um falar. Porque é a sua profissão dentro do SUS, né? Importantíssimo. Desculpa eu dar fugidinha no vídeo aqui, mas é porque eu precisava te falar. Então vamos lá, gente. Redução de danos. O que é um CAPS-AD sem a redução de danos, né, Suzane? A importância desses profissionais dentro do CAPS-AD. Né? A necessidade de buscar um padrão de uso moderado, todo mundo tem que parar. Não, gente. A necessidade de buscar um uso moderado, sem dependência e sem o uso excessivo é uma condição de proteção à saúde, tanto no que se refere às drogas lícitas e ilícitas. Então, o uso moderado também é um trabalho importante. A abstinência pode ser a alternativa necessária para consumidores compulsivos. Porque tem gente que a gente vai ter que pôr ele abstinente. Porque se ele usar, está correndo risco. Não pode ser uma proposta geral para todos. Uma sociedade sem droga não é possível nem desejável. Achei interessante, hein? Mas é a pessoa que vai saber que tanto que ela consegue usar. A gente tem que trabalhar isso. Do mesmo jeito que você falou do assistencialismo, quando a gente decide por ele, a gente não está fazendo o desenvolvimento dele. Agora, quando a gente leva ele a refletir que tanto de droga que ele consegue usar, ele consegue sustentar isso. Eu consigo usar pouco, eu consigo usar com moderação. Fique em paz, está ótimo. Eu não consigo. Se eu beber uma, vai 10. Então, como você vai fazer? Você vai tentar? Vou tentar beber 5. Olha, eu tentei tantas vezes, não consigo beber 5. Então, eu entendi que eu não posso beber nenhuma. Isso aí, então, tem que ser um entendimento da pessoa. A gente tem que ir com ele, levando ele a entender o seu limite, né, e a sua condição. Porque se a gente escolher por ele, não vai dar certo. Não vai dar Interessante. certo. E só através de profissionais como nós, qualificados, que temos essa escuta qualificada, que a gente vai entender. Porque as outros profissionais, né, que às vezes terceirizados, que não é da área da saúde, eu e o Pedro estavam conversando sobre isso ontem. Não tem essa escuta, não tem esse entendimento. Escolhe por ele. Não bebe mais, não. É assim. Já escolhi por você, né? Então, gente, a gente não é do interesse acabar com a dependência, né? Só um Estado totalitário poderia impor a abstinência obrigatória a todos. E nós não somos um Estado totalitário. Tá acabando já, hein, gente? Os estudos têm demonstrado os tratamentos ofertados às pessoas com problemas decorrentes ao consumo de álcool e outras drogas têm sucesso na adesão voluntária. Enorme parcela de usuários que não querem ou não precisam ser tratados. Políticas de droga enfatizam a prevenção, a educação e deve ser vista para não construir generalizações indevidas, nem estigmações perniciosas. A gente não deve diminuir, nem inferiorizar, nem prejudicar, né, quem usa. Então, cada caso é um caso. E quem quer, que é questão que voluntariamente tem uma adesão ao trabalho e uma melhora muito significativa. Mais significativa do que os que estão presos. Né? Talvez a gente tem que pensar também que ir na escola falar para a criança da droga, a gente tem que começar então no profissional, explicar primeiro para os profissionais, não para as crianças, né? Para entender o que acontece de verdade. Porque se nem o outro profissional de saúde sabe como funciona, como é que ele vai ensinar a Ótima criança? ideia! Sabe essa equipe caravana
Tem a caravana, não sei o que lá, tem o nome dessa caravana. Vamos convidar a caravana um dia para uma reunião aqui e explicar para eles a nossa visão. A gente vai passar para a doutora Silvia, nossa querida presente psiquiatra, nosso presente, nosso ganho aqui para o CAPES, que enriqueceu demais o nosso trabalho e que a gente hoje é considerado um dos melhores CAPES da região, né, com essa equipe completa, que ela só veio somar e nos ajudou muito. Graças a ela a gente conseguiu dar sequência a muitos projetos, a muita coisa que estava parada. E ela é sistemática, não faço teologia não. Mas assim, eu só assim, né, não faço parte da apresentação, mas eu gosto muito de trabalhar com a autocrítica, né? Assim, eu tento sempre, assim, eu sou uma pessoa bem crítica, mas assim, eu sempre gosto da parte da autocrítica também. Então, assim, eu acho que falta sempre é diálogo, é uma coisa que falta muito. Quando a gente vai ver, a maior parte dos nossos problemas são provocados por dificuldade de comunicação e falta de diálogo. Então, eu sempre acho assim, que da mesma forma que a gente espera que eles nos escutem, que eles vejam o nosso lado, entendam como a gente trabalha, é importante também a gente conhecer a maneira de eles trabalharem e a gente tentar fazer uma troca para trabalhar junto, trabalhar em conjunto, e não trabalhar excluindo. Porque a gente já tem tão poucos recursos, se a gente se der ao luxo de ficar negando o trabalho do outro, a gente perde muitas oportunidades para oferecer sempre o melhor para o paciente. Porque é o que a gente fala, a gente tem que ver o que o paciente quer. Se o paciente quer isso, então vamos trabalhar para tentar prover aquilo que ele quer, da forma que ele precisa, né? E a gente pode fazer isso contando com diversos segmentos da sociedade, né? Então, acho que a gente sempre tem que buscar unir e dialogar e não separar. Então, a minha parte ficou com representações sociais sobre o uso de substâncias psicoativas e pessoas que usam substâncias psicoativas. Eu achei interessantíssimo trabalhar nisso. Porque é uma coisa que mexe muito com os nossos pensamentos, os nossos preconceitos. Então foi um momento de muita reflexão, só acho que eu tive uma manhã inteira para trabalhar sobre isso, então eu consegui fazer muitas reflexões e eu continuo fazendo. E eu acho muito bom que todos hoje tenham a oportunidade de refletir um pouquinho também. Então, começando a definição de representações sociais, né? O que é uma representação social? São pensamentos, ações e sentimentos que expressam a realidade em que vivem as pessoas, servindo para explicar, justificar e questionar a realidade. Então tem muito de coisas que são nossas, se refletindo na forma como a gente enxerga a nossa realidade. Então, o capítulo já começa com os questionamentos. Quais são os espaços da sociedade reservados às pessoas que usam substâncias psicoativas? Então eles até perguntam, quais são os espaços? É na rua? É nos presídios? Né? Mas aí a gente pensa, é nos hospitais? É nos bares? É nas festas? É dentro de casa? Né? Será que a substância psicoativa, o uso de substâncias, está só lá na rua, lá no presídio, aqui no CAPES? Né? Ou será que está em todos os espaços da sociedade? Então, já começou com uma reflexão. Como a sociedade compreende esse grupo que usa substâncias psicoativas? Como nós vemos as pessoas que usam? Né? Então a gente pergunta, né? Como que nós nos vemos? Né? Porque nós usamos substâncias também, né? Cada um pode escolher aí qual que é a sua substância. A minha é o café. Eventualmente o vinho. Acho que todo mundo aqui tem uma substânciazinha ou outra, um clonazepam, um Zolpidem, um analgésico, né? Então, como será que a sociedade compreende esse grupo de pessoas? Então, será que a gente pode parar de olhar de cima e começar a olhar ao nosso redor e olhar no espelho, né? Então, não, eu acho que fica com ciúme da gente estar aqui e não está dando atenção. Aí eles querem chamar a atenção. Então, assim, a questão de estudar as substâncias psicoativas envolve uma complexidade, né, de representações, de entendimentos, de compreensão. Então, essa complexidade no consumo também vai gerar uma complexidade do cuidado. O cuidado de quem usa substâncias nunca é simples, né? Nunca é, como a Patrícia diz, reducionista. Ele é extremamente complexo, deve ser individualizado, né? É sempre um desafio.
Em relação às representações sociais, o estudo, apesar de ser um pouquinho antigo, né, eles conseguiram captar algumas representações sociais da população brasileira a respeito do consumo de drogas. Então, por exemplo, um estudo do Datafolha de 2008 verificou que 76% dos entrevistados eram contrários à legalização da maconha. E eles fizeram também uma pesquisa entre estudantes universitários, que eu achei muito interessante. Os estudantes das áreas de saúde e tecnologia têm uma visão mais favorável em relação ao uso de drogas, no caso especificamente da maconha, do que os estudantes de direito. Eu até entendo por quê, né? Porque eu estou trabalhando na área de saúde, mas eu comecei a estudar direito também, e eu acredito que são perfis diferentes. Geralmente quem busca o direito busca muito a norma, busca muito a lei. Então, geralmente o nosso olhar vai ser para aquilo que a norma diz. E geralmente o que a norma diz é a representação do que a maior parte da sociedade diz. Então, eu não acho que nós devemos olhar isso com olhares muito de crítica, né? Se nós entendemos que 76% dos entrevistados são contrários à legalização da maconha, o que a gente entende? Que grande parte da população brasileira é sim uma população conservadora, e ela entende que as drogas no momento devem continuar não sendo legalizadas ou sendo criminalizadas. A gente deve sim levar isso em consideração, o direito leva isso como norma e o direito leva isso para a opinião que tem em relação aos usuários em relação às drogas, tá? Eu não estou dizendo que isso é bom ou ruim, estou apenas dizendo que a gente não pode estudar isso sem a gente levar isso em consideração. E os estudantes de psicologia, olha que interessante, os homens apresentaram opiniões sobre aspectos do uso de drogas mais positivos do que as mulheres. As mulheres consideraram muito aspectos relacionados à saúde, então as mulheres são muito mais preocupadas, né, com relação à saúde do que os homens. Em relação à faixa etária, os grupos jovens e os mais velhos enfatizam os aspectos positivos, negativos. Só que os mais velhos deles eram até 25, 26 anos, que são jovens para nós, né? E os aspectos negativos eram principalmente danos à saúde e os reflexos sociais do uso de droga, a forma como que a pessoa é vista quando ela usa droga. Então a gente já tem uma ideia de como a sociedade enxerga o uso de droga e não tem como a gente desconsiderar esse ponto de vista do nosso trabalho, né? Achei muito interessante também que o capítulo observou a perspectiva de gênero, né? Então, o uso de drogas por mulheres ele é muito mais estigmatizado pela sociedade do que o uso entre homens. Também eu acredito que seja por uma visão mais conservadora da sociedade, que eles entendem o papel da mulher como aquele papel maternal, o papel de cuidar, que não se encaixa muito bem no estereótipo de quem usa droga, né? Então, eu acredito que seja essa visão que as pessoas têm em relação às mulheres. As mulheres chegam mais tardiamente e, portanto, mais graves aos serviços de saúde. Então, essa visão estigmatizada, ela é prejudicial porque pelo medo, né, de sofrer preconceito, de ser descriminalizada, de perder emprego, de perder o vínculo com a família, ela acaba deixando o problema ser muito maior para ela buscar ajuda. Então, geralmente, as nossas capacidades de intervenção já são muito menores quando elas chegam. E o início, olha só que interessante, né? O início do consumo de drogas entre mulheres pode estar ligado à manutenção da relação afetiva. Então, quantas mulheres que nós não conhecemos que começaram a usar drogas por influência do parceiro? Então, até eu fiz uma brincadeirinha, coloquei a foto de Adão e Eva, porque tradicionalmente a gente conhece que foi a Eva que trouxe a maçã para o Adão, né? Aí a gente já viu o papel inverso, o Adão está trazendo a maçãzinha envenenada para a Eva, né? Então, para sustentar essa relação afetiva, as mulheres acabam se introduzindo no uso de drogas. E quantas vezes a gente já não ouviu histórias de mulheres que foram presas, né, que estão cumprindo penas porque estavam traficando pelos seus parceiros. E aí elas não recebem visitas desses parceiros, né? A gente vê que nas filas do sistema prisional para visita, para mulheres, elas são minúsculas, para os homens elas são gigantescas. E a representação do uso social que nós fazemos do usuário, né? Eu vou ler essa parte. Reduzir uma pessoa. Reduzir uma pessoa que consome drogas ilícitas à substância que ela consome é perigoso sob qualquer aspecto que se analisa esta ação. Coloquei uma ação ali no carro, né? Suspendem-se características humanas devido a um determinado comportamento, desconsiderando que a característica que aproxima todos os seres humanos é justamente a diversidade e não a uniformidade. Então, por exemplo, né? Ele é um alcoolista, é um maconheiro,
craqueiro, né? Então, assim, não, são pessoas, né? Então vamos trabalhar com pessoa, não vamos desumanizar aquele sujeito do nosso cuidado, né? Ele é um indivíduo, é uma pessoa com vontades, com desejos, com sentimentos, né? Então nós não devemos desconsiderar essa parte. Imagina a gente fazer um tratamento que é tão complexo, desconsiderando que, antes de tudo, é uma pessoa, né? E também achei interessante que o capítulo trouxe os dados, né? Que levantaram as causas para o uso de drogas, né? O que as pessoas acham que leva ao consumo de drogas. E é interessante que as pessoas entenderam que o prazer e diversão estão associados ao uso da maconha em 28% dos casos, mas ao álcool está muito mais elevado, né? Como se o fato de que se o álcool é mais aceito, né, como um elemento, né, da socialização, então faz com que o prazer e a diversão estejam mais associados às causas do seu uso do que a maconha. Às vezes as pessoas buscam a maconha também pelo prazer e diversão, não pela questão da dependência, né? Interessante também a disponibilidade. Muitos associaram o uso, mais pessoas associaram o uso do álcool à disponibilidade do que a maconha. É muito claro, porque o álcool é lícito e a maconha é lícita, né? Não quer dizer que a maconha esteja menos disponível, mas as pessoas acreditam que o fato de o álcool ser lícito, ele está mais disponível, né? Só que se a gente tiver, é muito fácil consumir maconha, é muito fácil consumir álcool. A questão da lei é apenas um pedaço de papel, pelo menos é o que a gente vê. Tanto é que o álcool é proibido a venda para menores, mas quantos menores a gente não vê que começam a utilizar álcool aos 9, 10 anos de idade, né? Então, né, eu coloquei isso aí, né, que a legalidade, ela traz uma redução da percepção do risco associado à droga, né? Então, por exemplo, quando a gente fala uso de drogas, a gente esquece que entre drogas estão álcool, estão tabaco e estão medicações, que muitas vezes são usadas de forma inadequada. O fato do uso da droga ilícita, ele traz muito estigma, né? E esse estigma é repercutido não só para os usuários, como também para quem trabalha com os usuários. A gente sabe que eles sofrem muito estigma também, né? Então, por quê? Porque tem uma relação entre o uso de drogas e criminalidade, perigo, risco de família, risco de sociedade. Então, muitas vezes a gente vê essa questão da criminalidade, da violência, né? Isso faz com que seja mais difícil aquele usuário chegar até nós e nós nos aproximarmos daquele usuário, porque vem sempre aquele sentimento de medo primeiro, né? Antes de tudo, medo. Aí depois é que a gente consegue se aproximar. E é uma proteção, né? Também não critico, não estou falando que é bom, estou falando que é ruim, mas estou dizendo apenas que é uma autodefesa. A gente tem medo de se aproximar daquilo que nos traz aquela ideia de perigo, né? É uma proteção nossa. Padrões de uso, né? O capítulo citou a questão dos padrões de uso, porque nem todo usuário é dependente, então da mesma forma que às vezes a gente sai para tomar um vinho no fim de semana, né? Não quer dizer que a gente seja dependente de álcool. Então, às vezes, algumas outras drogas, elas também têm muito essa questão recreacional. Só que, mais uma vez, com o uso das drogas ilícitas, ele é mais estigmatizado. Geralmente, a gente tende a colocar quem usa as drogas ilícitas numa caixinha de dependente e a gente que faz aquele uso social de bebida, tudo tranquilo, tá tudo certo, a gente não precisa de tratamento. E, mais uma vez, falando daquela questão da representação social do usuário, né? Quando a gente considera apenas a questão da substância, a gente tende a desumanizar o indivíduo e isso faz com que a gente entenda que aquele indivíduo não tem autonomia, tanto para o lado negativo quanto para o lado positivo. O lado negativo da gente tender a criminalizar aquele indivíduo, como o lado da gente querer proteger demais. A gente quer tomar decisões por ele, a gente quer fazer tudo por ele, quer cuidar, cercar de todos os cuidados, oferecer tudo o que a gente tem para aquele indivíduo, sendo que o nosso papel é fortalecer a autonomia, né? A gente bate muito na tecla e eu acho que a gente tem que continuar fazendo isso mesmo. Então, isso traz aquele peso da tutela do Estado sobre a pessoa que usa drogas, né? O Estado não tem que ficar tutelando todo mundo, né? O Estado não é nossa obrigação. Tem aquelas pessoas que são realmente incapazes, mas a grande maioria das pessoas não são incapazes, entendeu? Pelo contrário, o nosso papel tem que ser justamente fortalecer a autonomia, fortalecer o ser humano, o indivíduo, e não acabar com essa autonomia da pessoa, reduzindo ela um mero objeto, né, do nosso cuidado, da nossa tutela. Não, deixa a pessoa se reerguer, né, se levantar, se transformar no indivíduo que ela tem potencial para si. Acho que o objetivo do nosso trabalho é esse. Quando deixar de ser, a gente não tem nem por que existir. A gente pode voltar para os manicômios, que está tudo certo. Né? Então, aí eu até coloquei aí, né, porque todo 18
de maio, assim, aquela coisa, né, assim, abaixo os manicômios, mas o manicômio tá aqui, né, quando a gente vai lá visitar aquele Museu da Loucura em Barbacena, a gente vê que o manicômio tá aqui. Não adianta a gente derrubar os muros, mas o mundo tá aqui, né, então assim, a gente precisa ter muita noção disso, né. Como o julgamento dos profissionais pode influenciar a sua atuação frente aos usuários dos serviços de saúde? Eu digo que praticamente 90%. É muito difícil a gente deixar de lado os nossos viés, os nossos entendimentos, as nossas percepções ao lidar com as pessoas, né? E eu não estou dizendo isso vocês, estou dizendo isso eu mesma, assim, nós mesmos, nós somos seres humanos, né? Então nós não somos neutros, nós não somos totalmente imparciais, contanto que nós tenhamos consciência disso. Ok, a gente pode continuar trabalhando, não vai deixar de trabalhar, não vai deixar de ter perfil para atuar em casa. Só porque a gente tem nossos preconceitos. Não, contanto que a gente tenha consciência de que a gente saiba trabalhar isso, a gente vai conseguir exercer um bom trabalho na medida do possível. Aí eu coloquei umas provocações aí, não precisa responder, é só pra gente, né, ficar pensando mesmo, refletindo, pra gente ver como que tá a nossa situação frente ao usuário. Uma pessoa usuária de álcool é mais bem tratada do que uma pessoa que usa crack? Mulheres são tratadas de forma diferente em relação aos homens? Os nossos pacientes? Você fala aqui? Sim. Vejo muito. Tem tudo é sim. Tudo sim, para todas. Algumas não estão no capítulo, tá? A população LGBTQIA+, ela é tratada de forma diferente? Não diferente deveria ou com ser. diferença? Aí tem um questionamento. Diferente. Será que a gente faz muita questão de assim, não, ele é isso? Com indiferença E a eu não gente coloca isso como maior do que é? Como mais importante? Tem gente que faz. Tem muita gente que faz. Aqui tem gente que faz. Eu também acho que na sociedade, Não indiferença, as mulheres, diferente. elas são mais Indiferença do que maltratadas que os homens, De uma sim, forma porque geral, elas, se espera da mulher ali, às vezes é um outro, né? Elas são estigmatizadas. Pra mim, pensar não tem assim, "Ah, diferença. mulher tão feia, Tudo mulher igual. bebendo, isso, Tem tão alguns feia, profissionais mulher que normal, tratam homem assim. lugar, né? O homem pode A sentar Cirlei, ali. principalmente. Engraçado Bem que é mulher. Só um parênteses, pra ver se eu tenho tempo. Mas assim, 2 minutinhos pra contar uma história. Uma vez eu fiz uma brincadeira no Instagram, eu coloquei assim, se você fosse homem por um dia, se você fosse mulher por um dia, o que você faria? Teve uma colega que depois de um tempo que ela foi postar, falou assim, sabe o que eu queria fazer? Eu queria sentar naqueles bar de copo sujo, entornar o caneco, sem ser julgada, sem dizerem que eu tô lá pra procurar homem, que eu tô lá pra não sei o que, chorar, frustração, não sei lá o que. Porque isso não é bem visto. Uma mulher sentar num bar de copo sujo não é bem visto, né? Ainda mais pra ela como uma profissional liberal, né? Que ela vive dos frutos do trabalho liberal dela, do consultório dela. Né? Agora, se for um homem sentar lá, Ninguém nem olha. Certo, né? Então, geralmente o que se espera da mulher não, imagina se vai chegar assim, tentar no bar de copo sujo, não vai, né? Até os pais, tipo assim, a gente passa, não, é lá a doutora do CAPS. Imagina se espera, né? A doutora Doutora, se espera geralmente que a mulher seja bela, recatada. Bela, recatada no ar. Uma lavando a louça, Exatamente. E de novo, então não estou falando que isso é bom ou ruim, não estou falando que eu não faço, né? É provocação mesmo, só que a gente refletir. Interessante. Estamos desumanizando os pacientes, tolhendo, ou seja, reduzindo, né, sua autonomia, sua capacidade de escolha, inclusive a sua responsabilidade. A gente faz isso? Faz. Porque isso é desumanizar. Né? Toda vez que a gente se coloca como maior que o paciente, que a gente é capaz de tomar uma melhor decisão do que ele, a gente está meio que desvalorizando um pouco a humanidade dele. O valor, as escolhas, né? As escolhas. A gente não está levando isso em consideração. Assim, né, doutora, você falou muito da questão do diálogo, né, que é importante. Imagina que também, em alguns momentos, quando a gente, às vezes, é interpretado por outros colegas, quando a gente está tentando dar autonomia, não atendendo, como a Cecília falou, os imediatismos do paciente, a gente está tentando promover essa autonomia dele e em algum
o colega sentir que a gente está escolhendo o usuário, que a gente está sendo legal, que a gente não está, nossa, que feio, porque ela não fez isso, porque fulano de tal faz, mas o fulano de tal está sendo assistencialista, isso não é legal para o meu paciente, isso aqui não promove ele, na verdade só atrapalha e cria só um vínculo de dependência, não de cuidado, né? Então, assim, é importante a gente ter em mente também, né, quando a gente está na nossa atuação, né, essa visão crítica, né, desse atendimento prestado, porque nem sempre a gente não está escolhendo o usuário, gente. A gente, é claro que existe isso sim, às vezes, né, às vezes a gente comete essas falhas, porém a gente está também, né, tem essa nossa. E esse limiar é muito tênue e é muito difícil a gente conseguir esse equilíbrio. Eu acho que a gente precisa falar muito nisso e criar estratégia para promover essa autonomia. Aí eu lembro da Maura Rita, né, que foi médica aqui um tempo, dela falar que a gente precisava entregar fatias pequenas para os pacientes, para eles conseguirem digerir, né? E é isso, é assim, a gente precisa ter uma medida. Uma vez eu cheguei no CAPS, era no adulto, e os pacientes todos sozinhos embaixo, era naquele prédio do NAVE lá, todos sozinhos embaixo e os profissionais todos lá em cima. E só o Carlinho, que era o porteiro na época, que estava lá com eles. Aí eu cheguei lá e falei, gente, que atividade que tá tendo agora para os pacientes? Eles estão todos sozinhos lá embaixo. Aí um profissional falou assim para mim, promoção de autonomia. Eles precisam conseguir. Na bruta. É igual meu pai que ensinou a nadar no jogo quando É, meu também. Aí eu falei, gente, mas assim, a gente é mediador nessa promoção de autonomia, né? Então a gente precisa ter um plano. Eu quero promover a autonomia medicamentosa, preciso aprender a tomar um remédio sozinho. Como que eu vou fazer isso? 3 dias eu vou fazer assim, 2 dias eu vou fazer assim, 1 dia eu vou fazer assim. Então a gente tem que ter um plano para promover essa autonomia. Até aprende a nadar uns na bruta desse jeito, jogando mais forte, com receio de morrer afogado. Sobrevivência. E também é um limiar muito tênue de a gente pensar, será que a gente está, nesse caso, a gente está dando mais autonomia porque a gente já não está mais suportando esse paciente, que a gente já atingir um limite de tolerância, ou será que a gente está fazendo racionalmente, tentando mesmo desenvolver um projeto? Porque isso é muito difícil também, porque a gente às vezes deixa de pensar naquela questão da conta transferência, né? E a gente não pode deixar de pensar. Daí é um exercício diário mesmo, né? Quem é da psicologia, né? Sabe que é difícil, né? Muito difícil. Né? Então, às vezes a gente está naquele limite, né? Vamos trocar de referência, passar para outro colega médico, né? Que eu fiz, né? Porque assim, ele vai saber lidar melhor nesse momento, porque ele tem essa questão de sentimento, de percepção. A gente não pode ignorar isso sob a pena da gente acabar prejudicando o paciente, porque não tem nada a ver. Mas o rodízio é necessário. O rodízio, né? A autocrítica constante. Tem que pensar nisso. Então, essas provocações eu estou fazendo para mim também, não é para vocês, né? É possível que os serviços escolham seus usuários em detrimento da cobertura universal? Né? Então, será que tem uns pacientes que a gente tolera mais as falhas do que outros? Eu vejo isso muito nas unidades de saúde, né? Assim, né? Quando os nossos pacientes estão lá, eles escolhem meio que jogar, né? Nas unidades escotura vários pacientes, não dá pra seria isso, não. Seria isso. Se ele deu trabalho, ele já não é bem atendido. Isso eu já vi nas unidades de saúde também. Não aqui no caso, mas nas unidades eu já vi muito. Também. Então, a gente tem que ter cobertura universal, 100%, né? Se a gente não está dando conta sozinho, pedir ajuda do colega, compartilhar a decisão para esse tipo de trabalho tudo. Para a gente ter certeza que a gente está sempre visando o melhor do paciente. No matriciamento, licença um pouquinho para o matriciamento que a gente teve lá no Asilo, eles estavam questão de fazer um treinamento para as recepcionistas. Porque às vezes a pessoa não tem aquela qualificação de estar recebendo o paciente, e aí quando você perde, o paciente entra e já é maltratado, o paciente vai embora. E às vezes simplesmente não é nem um atendimento médico, é uma escuta.
Então o paciente já chega e já não tratado. Aí eles estavam querendo fazer esse As tipo agentes de comunitárias falaram sobre treinamento. isso lá, que elas vão fazer visita pelé quando chega na unidade. Era que ele entra na porta, ele é maltratado na recepção. Aí ele vai volta tudo pro zero. Na minha época já, gente, eu passei demais por isso. Porque aí as agentes, né, as ACS faz aquela luta para levar o paciente. Aí quando chega lá na Ele unidade, volta pra casa. ele volta para casa. Por causa dessa abordagem. Isso que é outra ponto a pensar, que a gente precisa trabalhar com o profissional, não com a Então, Suzana, já Eu acho essa ideia excelente, tá? Já pegamos. Então, como que que eles orientam, eles falam desse cuidado às pessoas? Devemos avaliar de forma contínua a atitude do serviço frente à sua responsabilidade ética e técnica de prover serviços de saúde aos usuários. Então, sempre que é possível, a gente lembrar dessa responsabilidade ética, né? A gente não fazer nada que a ética não permita, e técnica também. Então, lembramos que nós somos aqui técnicos, nós temos na área de saúde, nós somos técnicos, nós não somos juízes, nós somos delegados, não somos segurança pública, essa não é a nossa função, a função é saúde. Então, tem que levar em conta esse lado técnico e esse lado ético também. A condução de cada caso deve ser diferenciada, individualizada, humanizada. Devemos ter contato com a história e o protagonismo dos usuários para elaborar o projeto terapêutico. João. Meu Deus. Mototáxi. Ai, gente, acho que é. Será que é as marmitas? Já quase na hora, já. Não vai dar tempo do grupo 2. Vamos. Pode seguir, menina. Pode seguir? Seguir. Sempre ter contato com a história e o protagonismo dos usuários para elaborar o projeto terapêutico. Né? Então, sempre é aquela questão, né? A gente também quando o que ele precisa, o que ele gostaria, o que ele consegue fazer, né? E sempre caminhando em direção à maior autonomia possível, né? Sempre visando a melhora dessa questão de autonomia, né? De independência. Em quantos momentos percebemos que o paciente necessita de uma intervenção que o nosso serviço não oferece? Assim, quase todo dia, né? Todo dia. Quase sempre a gente precisa de um recurso a mais, uma medicação a mais, um cuidado a mais, né? Exames a mais, território a mais, alcance a mais, né? Então, por isso, essa importância da gente trabalhar em rede, né? Porque nós não estamos sozinhos, então nós devemos ter trocas, nós devemos pedir ajuda articular, cuidado. Quando podemos contar com diversos recursos, as possibilidades de sucesso aumentam. E aí eu digo também, não só os setores da saúde, às vezes a gente precisa contar com segurança pública, precisa contar com a promotoria de saúde, precisa contar com o serviço social, assistência social do município, com os conselhos, precisa às vezes até com órgãos religiosos, né, que eu vejo que às vezes tem uma resistência em relação às instituições religiosas, mas eu acho que elas têm um papel muito importante a cumprir, tendo em vista que a maior parte da população tem sim a religião como um papel importante em suas vidas, e a gente não deve desconsiderar isso. Então, quanto mais recursos a gente puder contar, né, melhor, as possibilidades de sucesso aumentam. A internação, quando necessária, deve sim ocorrer, isso é falado inclusive nessa cartilha. A internação ela é sempre quando os recursos extra-hospitalares forem insuficientes. Então, independentemente da lei, né, nós, como serviço de saúde, nós já sabemos que a internação é quando ela for necessária, quando os recursos extra-hospitalares não são suficientes. Isso daí a gente já sabe. Então, a gente não pode deixar de contar também com o hospital como um agente de saúde também. E é um recurso, né, doutora Silvia? A gente não vai ver o paciente morrendo e falar, mas ele não está com vontade de tratar, não. Chega uma hora que isso ultrapassa e aí a gente, em detrimento da morte, a gente precisa agir. Exatamente. Então, a gente tem Direito à vida. Ele não pode. Inclusive, uma questão ética, né? O direito à vida ele está além do direito à liberdade. Né? Então, se nós, como agentes de saúde, nós temos que considerar isso. Né? Porque a gente não está no direito. Né? Assim, não, mas ele não queria, tá? Ele não queria, né? Mas aí ele pode não querer depois de vivo, né? É igual a Larissa, né?
pensei no caso nosso do óbito ontem, né? Aquele dia que não dá, né? Resultados esperados. Nem sempre a abstinência é possível, isso daí é óbvio, né? Claro e cristalino como água. Associar marcadores como funcionamento social e pessoal, riscos de segurança e saúde pública para aferir os nossos resultados. Então, nem sempre a gente vai conseguir a abstinência, como a Patrícia deu o exemplo do todinho, mas se o funcionamento social dele está muito melhor, então a gente deve considerar assim como um sucesso, né? Para ele e para nós também, porque a gente fica feliz em ver a melhora dele. A pessoa progride em outros domínios da vida, mesmo em uso de drogas, né? Então, avaliar, às vezes a gente está pesando demais a questão da droga, do álcool, mesmo assim a pessoa está melhorando em outros setores. Vamos considerar isso, vamos valorizar. Criar um ambiente que favoreça a adesão do usuário, então sempre ser receptivo, estar de portas abertas. Às vezes o paciente vai nos frustrar muito, vai às vezes até fazer coisas que arriscam a nossa segurança, mas nós devemos levar em consideração a questão da universalidade do cuidado. Não estou dizendo que a gente desconsiderar a nossa segurança, mas sim que assim, a nossa função como serviço de saúde deve permanecer, né? Aí eu só coloquei um questionamentozinho aqui, porque acho que também não é 8 nem 80. Se o usuário não volta ao serviço, é possível concluir que o serviço não atendeu às necessidades do usuário? Será que sempre é porque a gente não atendeu as necessidades do usuário? A gente deixou de fazer o que estava ao nosso alcance? Eu só deixei isso como um questionamento, porque às vezes a gente desvaloriza as nossas ações porque o usuário não voltou. Mas a gente tem que considerar também isso como parte da autonomia. Às vezes o paciente não está naquele momento de tratar. Então a gente não deve considerar isso como frustração nossa. Ele não quer pescar, igual a Patrícia falou. Aí eu lembro de um conselho, orientação que a Karine me deu uma vez, que eu estava muito frustrada de não ter conseguido ajudar um paciente. A Karine olhou para mim e falou assim: Patrícia, você não vai conseguir salvar todo mundo. Você apega em quem você está conseguindo. Lembra, Karine? Porque é assim, a gente está aqui para atender uma necessidade de um desejo deles, né? E aí a gente vai até onde a gente consegue. A parte deles não tem como fazer, né? Não. Às vezes não está no momento dele, né? Às vezes ele entendeu que tem uma outra necessidade naquele momento. Na época da Caroline, eu pedi pra sair uma vez. Eu mudava da conta. Assim, às vezes mas a gente sente assim, né, doutora? É lógico que a gente não vai conseguir, não é todo mundo. O pouco que a gente conseguir, a gente tem que valorizar. Mas a gente não deixa, como ser humano mesmo, de sentir, né? Essa sensação. Isso, nossa, fiz tanto, né? Mas é a vida, né? E o dia que a gente deixar de sentir tá errado, né? Lembrando, né, que quando a gente deixa de levar em conta essa responsabilidade ética e técnica, a gente está contribuindo para que haja um ambiente de ausência de garantia de direitos do paciente. Então, ele já está no ambiente de vulnerabilidade e aí ele vai partir para o uso de drogas que trazem mais vulnerabilidade ainda, né? Tanto para questões de saúde, quanto questões de segurança, né, da própria vida. Então, a gente deve estar de portas abertas justamente para isso, para a gente garantir o direito dele, o direito à saúde, às vezes o direito à vida, às vezes orientar contra direitos de outras esferas também. Então, é importante que a gente esteja aqui para quebrar esse ciclo da vulnerabilidade. E lembrando, né, tudo questão de saúde, tudo é questão de saúde, tudo é falha nossa, tudo é questão nossa, responsabilidade nossa, tudo é intervenção nossa. Está num país de múltiplas facetas, múltiplas vulnerabilidades, desigualdade social, violência, criminalidade. Nem tudo é questão de saúde, então nem tudo existe medicamento, nem tudo existe internação, porque às vezes a questão é o ambiente social, o ambiente familiar, é questão financeira, é questão econômica. Então nem tudo é questão de saúde, a gente deve levar isso em consideração. Considerações finais.
o ambiente no CAPS-AD, o trabalho no CAPS-AD é muito desafiador, né? Todo dia a gente tem um desafio. Isso na verdade, é muito estimulante, né? Porque, assim, toda vez a gente tem um leãozinho novo para enfrentar, eu acho isso legal, assim, porque eu não gosto de rotina. Então, quanto mais desafios o consumo de drogas colocar no setor de saúde, mais será necessária a articulação para sustentar o compromisso ético de garantir o cuidado com qualidade, né? Então, sempre pensamos, é difícil, tá doloroso, tá difícil, mas é um desafio. Se você conseguir superar isso, conseguir tirar um aprendizado disso, é legal. Então, vamos ver pelo lado bom, né? A limitação do alcance das intervenções específicas de saúde para o consumo de drogas, né? Porque assim, a gente não consegue fazer intervenções específicas, medicações específicas, um tratamento específico, né? Então é sempre um trabalho multidisciplinar, individualizado. Temos necessidade de articular com outros serviços, políticas sociais, poderes constituídos, então você tem aí assistência social, o mercado de trabalho, que a gente não pode esquecer, o emprego às vezes é parte do tratamento, né, deve ser promovido, segurança pública, justiça, previdência social e a administração pública também, então devemos mexer com todos esses setores. E aí eu coloquei, né, como assim, uma motivação que o segredo da felicidade é baixa expectativa aliada ao bom humor. Então, se a gente tentar levar isso para a nossa prática diária, a nossa tendência a frustrações pode se reduzir e a gente sempre vai tirar algo bom do nosso trabalho de alguma coisa, tá? Então, lembra disso, o segredo da felicidade é baixa expectativa e bom humor. Muito obrigada. Obrigada.